Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre Os Dias do Ruído, que é um romance do David Machado, editado não há muito tempo pela Dom Quixote, que é uma chancela do Grupo Leia. O David Machado talvez não vos seja um nome estranho, porque ele venceu aqui há uns anos o Prémio da União Europeia para a Literatura com um outro romance chamado Índice Médio de Felicidade, livro esse que eu vou ler em março. Isto porque em janeiro nós lemos Os Dias do Ruído na comunidade de leitores da Maia, grupo de que vocês sabem eu faço parte há alguns anos, e em março nós vamos receber o David Machado e também vamos ler então o Índice Médio de Felicidade antes de ele nos vir visitar. Eu comprei este agora recentemente, precisamente para estes encontros, e o outro eu já o tinha há algum tempo porque comprei numa feira do livro de Lisboa, numa das vezes em que fui lá durante a hora H. Portanto, fica aqui a dica também, se tiverem interesse, na próxima feira do livro, porque não aproveitarem para espreitar esse livro que já tem mais de 24 meses, ao contrário deste, que ainda não entra nas promoções, mas está disponível no Kobo Plus, portanto, aproveitem para ler em formato digital, se for esse o vosso intuito e do vosso interesse também, não é? Como é óbvio. Enfim, tudo isto para dizer que eu nunca tinha lido nada do David Machado, já tinha comprado outro livro porque realmente tinha interesse em conhecer a obra dele e a escrita dele. Quero achar sempre que os prémios não são atribuídos à toa, não é? E que para ele ter vencido um prémio relativamente importante no que toca à literatura europeia, algum mérito deve ter, e por isso quando vi que esta era uma das escolhas para este primeiro semestre no Clube de Leitura de que eu faço parte, pensei, claro que vou ler isto, vamos assim sem expectativas, sem ideias pré-concebidas e só vamos. E foi uma viagem muito interessante. Bem, antes de eu vos falar sobre a história deste livro, se calhar convém eu contextualizar aqui uma questão, que não sei se vai fazer sentido para a maioria dos leitores, mas na minha cabeça isto parece-me que tem uma razão de ser e que vale a pena eu deixar isto claro logo à partida. Os Dias do Ruído é um daqueles livros que eu acho que pode agradar àquelas duas grandes categorias, duas grandes tipologias de leitor que não existem em lado nenhum, senão na minha cabeça. É uma divisão minha e não quer dizer que os leitores estejam necessariamente num grupo e não estejam noutro. Eu própria oscilo entre estas duas categorias dependendo do livro e até do momento da minha vida em que eu estou. Isto é, para mim há o leitor que lê porque quer ler uma boa história, e lê, não quer dizer de forma totalmente passiva, mas lê sem grandes interferências na história, sem estar ali a fazer grandes teorias, nem a pensar muito no assunto. Começa uma história, da primeira página à última, aquilo tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, é uma história que flui e tudo faz sentido, dentro de situações mais absurdas ou mais ou menos plausíveis, mas aquilo faz sentido. E nesse âmbito eu acho que Os Dias do Ruído é capaz de agradar a esses leitores. Depois temos a outra tipologia de leitores, mais uma vez, uma tipologia criada na minha cabeça, não é uma tipologia que está cientificamente comprovada em lado nenhum. Acho que este livro também agrada aos leitores que gostam de obras mais literárias, que exigem um bocadinho mais do leitor, exigem ao leitor que pare para pensar naquilo que o autor quis dizer. Se calhar a personagem faz isto ou diz aquilo ou vai acolá porque a mensagem que o autor quer passar é esta, que ligam este livro com outras situações, com outros livros, com obras de arte, com notícias, com o que for, com os tempos modernos, com a sociologia, enfim. E eu acho que este livro também vai agradar a estes leitores. Isto não é fácil de conseguir. Normalmente, pelo menos na minha cabeça, os livros estão numa categoria ou noutra, não é? Agradam mais a uns leitores ou a outros. E, portanto, este livro eu acho que pode fazer aqui o pleno, e isso, na minha perspectiva, não é muito comum, mas eu vou continuar a falar sobre o livro e vocês logo veem se acham que eu tenho ou não razão. E se já leram o livro, deixem-me aí nos comentários se concordam ou não comigo. Mas enfim, vamos então ao resumo dos Dias do Ruído. Claro que é um resumo mais ligado ao início, não é? Como devem calcular. Vou falar mais até da primeira parte do que das outras duas. É um livro dividido em três partes, no fundo, embora a terceira seja muito pequenina. Mas a primeira parte é mais global, digamos assim, e é sobre essa que eu vos posso falar em maior detalhe.
Pois bem, nós aqui temos a história da Laura, ela é a nossa protagonista, e a Laura é uma portuguesa, natural de Peniche, mas que tem vindo a percorrer o mundo ao longo dos últimos anos, porque ela é a jornalista de guerra, é muito ligada à fotografia, em contexto de conflito, e por isso já percorreu o mundo e também já viveu situações muito difíceis. Isso faz com que ela tenha, não quer dizer que tenha ali uma armadura, mas se calhar é um bocadinho isso. Ela tem ali as suas próprias defesas físicas, como nós já vamos perceber, e até emocionais. E a Laura, um certo dia, está num café em Paris e esse café é invadido por um terrorista islâmico que quer matar toda a gente que está naquele café. A Laura, por puro impulso, puro instinto, salta para cima, passando aqui a figura de estilo.Ela salta para cima do terrorista e mata-o com aquilo a que se chama uma chave de braços. Segundo consegui perceber, é aquilo a que também se comumente se chama de mata-leão. Não percebo nada disso, por isso peço desculpa se estou a usar os termos errados. Enfim, ela mata-o com o próprio corpo e é filmada por uma das outras senhoras que está no café, debaixo de uma mesa, lá escondida, lá amedrontada, mas lá tirou o telemóvel, filmou o momento e então aquilo não só foi notícia no mundo todo, como há imagens. E vocês sabem como? Nos dias que correm, nos dias do ruído que correm, é muito fácil carregar no partilhar e comentar e achar que se sabe tudo e mais alguma coisa sobre uma pessoa, uma situação, um contexto, um momento. Enfim, escusado será dizer que ela ficou nas bocas do mundo e o planeta todo tinha algo a dizer sobre esta situação. A maioria das pessoas achava realmente que ela era uma heroína. Ela salvou toda a gente daquele café e possivelmente pessoas noutros sítios, não é? Se ele conseguisse sair do café ainda com vida e, enfim, ele poderia depois continuar a matar pessoas ou outras pessoas da seita dele poderiam replicar aquele modelo noutros estabelecimentos, enfim. Ela salvou pelo menos aquelas 17 pessoas e eventualmente mais de um louco, pronto. Mas também há uma minoria que não é muito a favor dela, não é? Também há sempre pessoas que acham que uma vida é uma vida e que ela não tinha o direito de a tirar. Começa já aqui a primeira questão, digamos, filosófica do livro, não é? Quem é que tem o direito de matar outro ser humano? Em que circunstâncias sim, em que circunstâncias não, em que circunstâncias mais ou menos? Fica aqui a questão para vocês. E portanto, ela é que fica conhecida no mundo todo, não só por esse vídeo, mas também porque depois vai escrever um livro. E vai rentabilizar esse livro ao máximo, vai fazer palestras, conferências, enfim, uma série de coisas pelo mundo todo. E há aqui vários momentos em que, por um lado, se nota aqui uma ironiazinha refinada do David Machado, que eu aprecio muito, por outro, quase um humor negro, mas é assim tudo muito... não é evidente. O David Machado não diz as coisas assim de forma óbvia. O leitor tem de estar atento para determinados pormenores. E vou-vos dar um exemplo. Ela realmente fica nas bocas do mundo, não é? Ela é a tendência nas redes sociais durante muitos momentos. E é uma altura em que ela está a perder terreno, digamos assim, nos twitters desta vida, para um rapaz que quer ser um cão, que se identifica com um cão. Pronto, mas a forma como o David Machado depois conta isto no livro é assim um sarcasmozinho ali apurado e que passa despercebido muitas vezes, mas que eu achei graça. Então este livro fala-nos muito sobre esta divisão, por um lado, entre achar que ela é uma heroína e achar-se que ela é uma assassina. Ela é realmente muito aplaudida pela extrema-direita, porque será? Mas o facto de ela estar muito presente nas redes sociais faz aqui com que aconteça duas coisas. Por um lado, onde está o verdadeiro lar desta Laura? Porque ela que percorre o mundo a repetir constantemente esta cena, onde é que ela vive? Ou será que ela vive nas redes sociais? Será que o Twitter é a verdadeira casa dela? Fica aqui a questão. E por um lado, com base quer neste momento, e será que este momento a define, quer com base nas coisas que ela vai publicando no seu dia-a-dia, o que está a comer, onde está a viajar, o que tem calçado, o que tem vestido, as pessoas acham que sabem coisas sobre ela, quando nem ela própria sabe muito bem quem é.
E embora o David Machado, neste livro, se valha muito das redes sociais para provar este ponto de vista, este é um livro cuja ação se desenrola há poucos anos, a verdade é que há aqui questões que, ok, as redes sociais talvez as venham a exagerar, mas será que já não acontece isto há muito tempo, embora em menor escala e embora aqui numa questão mais de proximidade com os vizinhos, com os colegas de trabalho, que acham que sabem coisas sobre nós que se calhar não sabem assim tão bem? Será que as pessoas conhecem a nossa bagagem ao ponto de poderem afirmar como é que nós estamos, como é que nós somos, com base numa fotografia de um chá que nós estamos a beber? É outra questão. Portanto, este é um dos ângulos do livro, que é aquilo que nós fizemos num momento, será que nos define, por um lado? Aquilo que nós mostramos nas redes sociais é aquilo que nós somos efetivamente ou é aquilo que nós queremos mostrar apenas? Quem é que pode decidir o que é que nós somos ou saber com toda a certeza se nem nós mesmos sabemos? E por outro lado, este livro tem outras características que me fizeram gostar muito dele. Este é um livro profundamente feminista, mas que não o parece à partida e que não é propriamente divulgado como tal. E eu percebo porquê, porque isto também fica aqui de forma não óbvia, não é? Não é assim escarrapachada. Exemplo, esta ação que a Laura tem no café em Paris é uma atitude que à partida se espera de uma mulher? Ou este lado impulsivo, até técnico e de força, não é algo que esperamos mais de um homem, por exemplo? Além disso, ela sofre algumas ameaças, não é? de pessoas que estão contra aquilo que ela fez, nomeadamente simpatizantes do terrorista islâmico, e automaticamente pensa-se que estas ameaças vêm de homens. Mas será que as mulheres não são capazes de fazer ameaças? Pergunto-vos eu. O livro que ela escreve é conotado como um livro de escrita jornalística e masculina. Nem parece um livro escrito por uma mulher. O que é um livro escrito por uma mulher? E se existe uma linguagem típica de uma mulher, será que ela quereria escrever como tal? Enfim, o livro tem assim uns contornos muito interessantes, muito contemporâneos. Há também aqui outras personagens, sobretudo as femininas, que me parecem muito interessantes. Uma amiga e colega de profissão da Laura, com quem ela viveu situações muito perigosas até. Uma amiga de infância, com quem ela hoje em dia mantém uma relação mais telefónica do que propriamente presencial. A família da Laura, a irmã, que também não vive perto dos pais. E porquê é que não vive perto dos pais? Os próprios pais que estão a envelhecer, e é curioso nós, quando chegamos a uma determinada idade, olharmos para os nossos pais e percebermos que agora nós é que temos de cuidar deles e que se calhar aquilo que nós na infância víamos neles e nas características deles e achávamos que era algo maravilhoso e os nossos pais eram os nossos heróis e os mais fortes e os mais inteligentes, e agora olhamos para eles e percebemos que se calhar houve aqui um certo endeusamento da figura paterna ou da figura materna. Enfim, é muito curioso de ver. Mas o livro vai ter aqui muitos twists, digamos assim, muitas reviravoltas, muito interessantes. Como eu disse, ele divide-se em 3 partes. A parte 2 já é bem diferente disto que eu acabei de vos descrever, até a nível de ritmo, da ação. A terceira apanha aqui o livro todo, e mais não posso dizer, senão que é um livro que parte deste nosso ruído da atualidade, destas redes sociais e disto estar sempre aqui tudo em cima do acontecimento e esta necessidade de estar sempre a dar satisfações e querer estar sempre na ordem do dia para não se perder pertinência, para se conseguir lucrar em cima de uma situação. Tudo isto é muito bem... um puzzle é muito bem montado pelo David Machado, e então acho que é um livro muito interessante. Se me perguntarem assim, é uma das tuas melhores leituras do ano, Silvéria? Vou já dizer-vos que provavelmente não é um livro da vida, não vou dizer que é o caso, mas foi uma leitura muito interessante de se fazer. Uma leitura que eu acho que toda a gente na comunidade de leitores da Maia mais ou menos conseguiu gostar do livro e perceber a história. Uns leitores realmente leram de uma forma mais... o que está aqui é o que é, pronto. Outros leitores já começaram a fazer teorias na sua cabeça, porque nós leitores também poderemos ser assim muitas vezes. Eu ainda há uns vídeos vos dizia isso, no vídeo que fiz sobre o livro da Susana Amaro Velho, comentava isto, não é? Desta nossa necessidade, enquanto leitores, olhem, nos dias que correm, nestes dias do ruído, de querermos
pensar além do livro que temos nas mãos, não é? O que ele é, o que é que ele devia ser, como é que ele devia estar construído. E também há leitores em clubes de leitura que fazem essas extrapolações, o que não é necessariamente mau. Acho que é um livro que nos permite isso, também é elástico, e isso também diz muito a capacidade de um autor, quando nos faz questionar as suas próprias opções do autor. No entanto, eu gostei bastante. Acho que é um livro que, não sendo o mais exigente intelectualmente, também não é básico, muito pelo contrário, e por isso fica aqui esta minha sugestão de mais um autor português contemporâneo. Eu leio bastantes, como já vos disse, é uma coisa que eu faço já com muito gosto e de forma muito natural, e por isso sempre que puder vou trazer-vos também estas sugestões. Se vocês já leram um livro, digam-me então se concordam comigo, se acham que é um livro capaz de agradar a todos os leitores. Se ainda não leram, digam-me se ficaram curiosos e passem então pelo Kobo Plus, porque ele está lá disponível para os assinantes. Por hoje é tudo, eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, boas leituras e portem-se bem. Deus!